Fala, galera! A questão que nós vamos resolver agora, ela é uma questão que fala da habilidade 10 da prova de Ciências da Natureza. A habilidade 10 é aquela habilidade que fala sobre as fontes de poluentes, quais foram as fontes deles, para onde esses poluentes foram jogados no meio ambiente, quais as consequências desses poluentes que estão sendo jogados no meio ambiente. Então, a habilidade 10 vai tratar exatamente sobre esse tema. E o assunto da questão é soluções, que é um assunto muito importante na prova de Ciências da Natureza na área de Química. É um assunto recorrente, que é cálculos de concentração, às vezes tem diluição, às vezes cálculo de molaridade, concentração mols por litro, aí vai depender de cada caso, tá? Então vamos fazer a leitura do enunciado, sempre com informações muito importantes. Essa questão, inclusive, tem um suporte, que é uma tabelinha em que ele vai trazer os dados, o suporte do enunciado, e depois vem o comando da questão, a gente faz a análise das alternativas. Olha só. Moradores de uma cidade do Canadá reportaram que a água que saía de suas torneiras estava rosa. A prefeitura investigou o caso e informou que a coloração é resultado de uma falha em um dos tanques de tratamento da água. Utilizado como parte do tratamento, o permanganato de potássio não foi retirado da água que foi distribuída à população, alterando a sua coloração. O permanganato de potássio ele tem um violeta muito intenso, essa é a coloração dele. E ele é um agente oxidante forte, então provavelmente esse permanganato de potássio está sendo adicionado na água com o objetivo de ação bactericida. Os agentes oxidantes fortes normalmente são adicionados à água com o objetivo de matar germes e bactérias. É muito comum também a utilização do hipoclorito de sódio, que é um agente oxidante forte, e o ozônio também, né, nos processos de cloração e ozonização, como são conhecidos nas estações de tratamento de água. Então vamos lá. Para calcular o nível de contaminação, foram analisadas as quantidades de íons potássio K+, em uma amostra de água que não havia passado pelo tratamento e uma de água com coloração rosa. Então, olha só, esse é o suporte aí do enunciado. Você tem quantidade em miligramas de K+, em uma amostra de 20 mililitros, na água sem sofrer o tratamento, né? 0,760. A água com coloração rosa, que foi o que a população indicou, 0,165 miligramas de potássio em 20 mililitros da amostra. Agora vamos para o comando da questão. Ele traz aí as massas molares do potássio, do manganês e do oxigênio, assumindo que todo o potássio introduzido na água pré-tratamento tem origem no permanganato, a concentração em mols por litro de permanganato de potássio presente na água distribuída é igual a. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, os dados que ele fornece são do íon K+, do potássio. E ele quer que a gente calcule a concentração mols por litro de permanganato de potássio. Só que eu posso dizer que em 1 mol de permanganato de potássio, que é o KMnO4, eu tenho 1 mol de K+. Eu tenho 1 mol de K+, tenho 1 mol de Mn e tenho 4 mols de oxigênio. Eu vou focar no potássio porque os dados da questão estão versando, estão falando sobre o potássio. Na hora que eu calcular a concentração mols por litro do K+, automaticamente eu estou calculando a concentração mols por litro do permanganato de potássio. Então vamos fazer o cálculo do K+, que automaticamente a gente encontra o mesmo valor para o permanganato de potássio. Primeira coisa, vamos calcular qual é a massa de K+, que está presente nessa água de coloração rosa. Como é que a gente sabe isso? A gente vai calcular que a massa do K+, do íon potássio, vai ser, olha só, a água pré-tratamento já tem 0,160 miligramas de potássio. Então, depois do tratamento tem 0,165. Então, a quantidade de potássio que tem a mais é por causa do permanganato de potássio que foi adicionado. Então, eu posso dizer que a massa do potássio é 0,165 menos 0,160, tá? Opa, deixa eu ajeitar aqui, 0,160. Eita, pronto, agora tá perfeito. Bom, na hora que você subtrair isso daí, dá 0,005 miligramas, ou seja, 5 vezes 10 a menos 3 miligramas. Essa é a massa de K+, tá?
Como eu tenho a massa de K+, eu posso calcular o número de mols do K+. E depois que eu calcular o número de mols do K+, esse número de mols vai estar presente em 20 ml da amostra, aí eu calculo para 1 litro. Aí eu encontro a concentração mols por litro. Vamos fazer etapa por etapa. Primeiro, vamos calcular o número de mols do K+. 1 mol do K+, está fornecido aí nos dados da questão, tem 39 gramas, foi o dado que ele forneceu. Aqui eu vou passar para grama, ó. Aí para passar de miligrama para grama, eu divido por 1000, ou então eu multiplico por 10 a menos 3. Então, quando eu tiver 5 vezes 10 a menos 6 gramas, que eu estou passando de miligrama para grama, por isso que eu estou dividindo por 1000, vai dar X mols. Então, X vai ser igual a 1 mol, que multiplica 5 vezes 10 a menos 6 gramas, dividido por 39 gramas. Você vai cancelar grama com grama, o resultado vai dar em mols, que é exatamente o que eu quero. Então, você vai fazer essas contas e vai encontrar que o número de mols vai dar 0,128 vezes 10 a menos 6 mols de K+. Lembrando que esse número de mols de K+, que eu estou encontrando, é igual ao número de mols de permanganato de potássio. A relação é de 1 para 1. Então, você quer X mols, aqui é X mols, tá? Então, esse número de mols que eu estou encontrando já é o número de mols também do permanganato de potássio. Agora, esse número de mols que está presente nessa massa, segundo o suporte da questão, segundo a tabela, está presente em 20 ml de solução. Então, 0,128 vezes 10 a menos 6 mols de K+, ou eu já posso dizer de permanganato de potássio, porque a relação é de 1 para 1, está presente em 20 ml. Mas eu quero saber o número de mols em 1 litro, porque é a informação que ele deseja que a gente faça. Então, o Y vai ser 0,128 vezes 10 a menos 6 mols, que multiplica 1000 mililitros dividido por 20 mililitros. Você vai cancelar mililitro com mililitros e você vai fazer essas continhas e vai encontrar que esse Y vai dar igual a 6,4 vezes 10 a menos 6 mols de K+ e de KMnO4. Como esse número de mols aqui é o número de mols presentes em 1 litro, eu posso dizer que a concentração do permanganato de potássio e do K+, que é a mesma, é 6,4 vezes 10 a menos 6 mols por litro. E a alternativa que apresenta essa concentração é a alternativa D. Portanto, a resposta dessa questão fica sendo a alternativa D. Então, primeiro tem que fazer essa análise do cálculo da massa do K+. Tem que lembrar que a relação é de 1 mol para 1 mol, então você pode fazer o cálculo do número de mols do K+, que você vai estar calculando o número de mols do permanganato, lembrando que os dados da amostra é para 20 ml, no final você encontra para 1 litro, e aí a alternativa correta é a letra D. Ok? Valeu, galera, um grande abraço e até a próxima.